Olá, alunos Riachuelo. Então, nessa aula nós vamos finalizar a hidrostática. Que itens a gente tem nessa aula, então? Empuxo, lei de Arquimedes ou princípio de Arquimedes, corpos flutuantes, corpos imersos e peso aparente. Então, vamos lá, bora para a aula. Quando se fala empuxo, ao que nós estamos nos referindo, então? Então, empuxo, pessoal, trata-se de uma força, certo? Então, isso é bem importante. Empuxo é o nome que se dá a uma força. Que força é essa? Quando vocês foram tomar banho de piscina, tomar banho no mar, tomar banho de rio, perceberam então que uma bola, por exemplo, de futebol, uma bola mergulhada dentro da água e ao ser solta, a água empurra essa bola de volta para fora, né? Faz com que ela venha, se solta completamente mergulhada no líquido, de volta para cima. Pois é exatamente essa força da qual nós estamos falando. Existe um ditado, né, que diz que isto é apenas a ponta de um iceberg. Pois então, por que desse ditado? Porque a parte de fora de um pedaço de gelo flutuando na água é um volume de cerca de 10% do volume total, ou seja, 90% do volume desse corpo de gelo está mergulhado na água. Então isso quer dizer que a gente está enxergando só um pedacinho do todo, né? Se for um problema, por exemplo. Então o iceberg, um pedaço de gelo, flutua na água exatamente por conta dessa força de empuxo, certo? Então a tirinha aí mostra, por exemplo, um objeto, uma pedra, né, que alguém está segurando dentro da água da piscina e quando ela aparece leve, né? Então aqui nesse caso, vamos botar entre aspas aqui, ó, ela parece mais leve, né? E ao retirá-la para fora do líquido, então ela parece agora mais pesada. Só que fisicamente é uma bobagem achar que o peso da pedra mudou de dentro para fora do líquido. É óbvio que não. Mas por que do lado de fora então ela parece mais pesada e dentro do líquido mais leve? Porque quando ela está dentro do líquido, essa força de empuxo que o líquido, que a água exerce sobre ela, ajuda o cara a segurar a pedra. E do lado de fora praticamente não existe mais empuxo, certo? Então, empuxo é uma força que é feita por um líquido sobre um objeto nele mergulhado. Agora vamos descobrir por que quando tu coloca um objeto dentro de um líquido, surge, aparece essa força empurrando o objeto para cima. Aqui tem uma representação então de um objeto mergulhado na água e essas setinhas representam as forças de pressão que o líquido está fazendo sobre o objeto. E vocês percebam que essa aqui tem um valor, essa aqui tem um valor um pouquinho maior, maior ainda, maior ainda e maior de todas, né? Lá na parte bem debaixo do objeto. Por que vai acontecendo isso? Por que a correta representação é essa da força? Quanto mais para baixo, quanto mais para a base do objeto mergulhado, maior essa força. Vamos lembrar que a pressão que um líquido exerce, ela é diretamente proporcional à profundidade. E a força feita em cada centímetro quadrado daquele objeto é pressão vezes área. Como aumentando a profundidade aumenta a pressão, então a cada profundidade maior, com maior pressão, a força que o líquido exerce sobre o objeto vai sendo cada vez maior. Então, por isso, aqui vai ter uma força, maior profundidade vai aumentar a força, maior profundidade ainda mais força e a maior de todas. Então, se a gente pensar que ele recebe força em todas as direções e sentidos, mas as de cima para baixo são menores que as de baixo para cima, então a soma de todas elas vai dar uma resultante. Essa resultante
vai ser nula na direção horizontal aqui, ó, x. Por quê? Porque para pontos na mesma profundidade, a força tem o mesmo valor. Mas na direção vertical y, nesta outra direção, teremos resultante, pois as forças de baixo para cima são maiores do que as forças contrárias. Então, ao somar todas elas, a gente sempre vai conseguir exatamente, uma resultante de forças, que é o nome do nosso título, empuxo. O que é a força de empuxo? Então, a força de empuxo é exatamente a resultante da soma de todas as forças de pressão que atuam sobre um corpo imerso num fluido. E essa resultante sempre vai ter direção vertical e apontando para cima, certo? Tá aí o nosso objeto de estudo, a força de empuxo. Então ela resulta, é a resultante de todas aquelas forças de pressão que atuam num corpo que está imerso num fluido. Isso vale para um líquido ou para um gás, certo? Então tá aí a apresentação, ó. A força de empuxo é feita por um fluido que está ao redor de um objeto e tem direção vertical e sentido de baixo para cima. Se vocês forem lá na página 12, nos testes, tem essa questão P05 aí, Unirio, e essa questão é exatamente sobre o que a gente está falando, né? Tem um pouco da historinha aí do Arquimedes, de como é que ele determinou a força de empuxo. Eu vou deixar para vocês lerem, mas vamos direto aqui no comando, ó. A representação da força que a água exerce sobre a esfera, que é o empuxo, em apenas 8 pontos de contato está corretamente desenhada em qual alternativa? Então, sempre um líquido exerce força perpendicular à superfície que está em contato, a 90 graus. E quanto maior a profundidade, maior é o valor dessa força, como a gente já viu ali, porque a pressão aumenta com a profundidade. Então aqui, ó, na letra A, a gente tem a força a 90 graus da superfície, a 90 graus da superfície, a 90 graus da superfície. Isso está correto, mas mostrando que o tamanho dessa aqui é igual ao tamanho daquela lá. E isso a gente já viu que não é. Então a representação correta, né, como acabamos de ver, está aqui na letra C, né? A força sempre é perpendicular à superfície de contato, mas quanto mais para baixo, quanto maior a profundidade, maior é a força de pressão. Então, fechando aí com a alternativa da letra C. Como que se faz para calcular a força de empuxo? É possível determinar o tamanho, o módulo dessa força? Claro que sim. E o princípio ou a lei de Arquimedes serve exatamente para fazermos essa determinação. Tá? Mais ou menos aí 300 anos, 2.300 anos atrás, o Arquimedes pensou numa forma de determinar o valor dessa força. Tem uma história muito curiosa sobre como que surgiu esse cálculo, que eu vou deixar um link para vocês, então. Como é que o Arquimedes, né, qual foi a história do Arquimedes para determinar a força de empuxo, certo? Mas vamos lá então, o que diz essa lei de Arquimedes? Olha só, todo corpo mergulhado em um fluido sofre um empuxo, isso a gente já viu, de baixo para cima. E isso a gente também já viu, que é a direção e sentido dessa força. Agora vem a novidade, cujo módulo, o valor dessa força, sempre é igual a uma outra força, ao peso de fluido, de líquido, que é deslocado por esse objeto, certo? Então a gente pode pensar, por exemplo, nesse esquema aqui, ó, né? Esse é um esquema experimental para comprovar a lei de Arquimedes, para, enfim, entender o que diz a lei de Arquimedes, afinal de contas, né? Tu pendura esse bloquinho num dinamômetro e deixa ele paradinho
preso ao dinamômetro. O que vai ser a indicação do dinamômetro ali, ó, P. O que é P? O peso desse objeto. Tu está medindo ali através do dinamômetro o peso desse corpo. Vejam que nós temos aqui um recipiente completamente cheio de um determinado líquido, tá no seu limite máximo aí, e existe aqui, ó, um desvio, se caso, né, vamos chamar de ladrão do recipiente, se caso esse líquido subir, ele vai vazar por essa tubulação. E abaixo aqui a gente tem um dinamômetro, um segundo dinamômetro, então, que está marcando 0, porque afinal de contas não tem nada sobre ele, né? Imagine então agora a gente fazer o seguinte: mergulhamos esse objeto, esse bloquinho preso ao dinamômetro dentro do líquido, de forma que ele fique ali, ó, completamente mergulhado dentro desse recipiente com água, vamos supor, né? O que vai acontecer quando ele entrar no reservatório, ele vai levantar a água, vai fazer o nível da água subir de um volume exatamente igual ao volume desse corpo. E todo esse líquido que subiu, toda essa água que subiu, ela na verdade então foi coletada ali, foi desviada para esse recipiente que está em cima do outro dinamômetro. Ó, então vejam aqui que toda a água que saiu do reservatório, certo? Quando o bloco foi colocado, ela caiu nesse outro dinamômetro. E aí percebam o seguinte, que esse dinamômetro do objeto aqui, ó, ele vai marcar menos agora do que ele marcava antes, porque o líquido está ajudando a sustentar o objeto. E quanto é que diminui na sua marcação? Exatamente o valor da força de empuxo, certo? O líquido que saiu do lugar foi coletado aqui. Se medirmos o peso desse líquido que saiu do lugar, que foi deslocado, olha só, o valor daquela diminuição lá do peso do corpo, que é o empuxo, é exatamente o mesmo valor do peso de líquido que foi deslocado. Esse é o experimento, então, para comprovar a lei de Arquimedes. Então vamos fazer o seguinte, né? Vamos botar valores aí. Vamos supor que esse objeto aqui pesasse 30 newtons, certo? E o dinamômetro aqui de baixo não está marcando nada, afinal não tem nada sobre ele. Quando mergulhado no líquido, né? Vamos supor que agora a marcação desse dinamômetro passou a ser 20 newtons. O objeto parece pesar dentro da água 20 newtons. Ou seja, o seu peso de fato é 30, mas ó, ele está recebendo uma força tal, né, que faz com que agora a marcação seja 20 newtons. E obviamente que essa força é fácil de determinar, deve ser 10 newtons. Então, diminuiu aparentemente de 10 newtons o peso do corpo. Por quê? Porque esse é o valor da força de empuxo, certo? Então, o dinamômetro passou a marcar 20. Toda a água que foi deslocada, se a gente pesar então essa água que saiu do lugar, resultado, isso vai ser exatamente 10 newtons, que é o valor da diminuição, do alívio do dinamômetro original. Então tá aí, ó. Essa é um experimento, né, que comprova essa lei de Arquimedes. O valor do empuxo sempre é igual ao peso de líquido que foi deslocado pelo objeto, certo? E aí vocês devem estar pensando, tá, mas isso é uma ideia, é um processo. Sim. E não tem uma fórmula para calcular o empuxo? Claro que sim. Então vamos pegar a informação essencial aqui, ó. O que essencialmente diz a lei de Arquimedes? Que o empuxo que o objeto recebe, ele é o peso de líquido deslocado. Então, vamos fazer uma dedução matemática aqui que nem é de grande dificuldade. O empuxo tem um tamanho, módulo igual ao peso de líquido deslocado. O peso de líquido deslocado vai ser a massa de líquido deslocada vezes a aceleração de gravidade. Se lembrarmos que densidade de um líquido é a razão massa dele pelo volume ocupado, então ao isolar a massa aí, a massa do líquido é o produto da densidade pelo volume. Vamos fazer então uma substituição lá. O empuxo é a massa de líquido deslocada, que é
a densidade do líquido vezes o volume de líquido que foi deslocado. Ó, isso aqui é a massa de líquido deslocado, vezes a aceleração de gravidade. Feito. Essa é a fórmula mais usual para determinar a força de empuxo, né? E tá aí a sua dedução, então, ó, que o empuxo que um corpo recebe mergulhado de um líquido, produto da densidade do líquido, aceleração de gravidade local, volume de líquido deslocado. O famoso, né, MuGV, como se diz, né? Certo? Então, MuGV, uma vaca que não é nem muda nem cega, ela muge e vê. Muito engraçado isso, né? Então, macete para lembrar da fórmula de como se determina o empuxo, que é exatamente, né? Isso aqui é a matemática que expressa, a fórmula que expressa o princípio de Arquimedes, certo? Então, tá aí como é que a gente faz para determinar o valor da força de empuxo. Vamos analisar, seguindo aí na lei de Arquimedes, né? Vamos analisar então, ó, tá aí uma repetição da lei de Arquimedes e da sua escrita matemática, né? Então, todo objeto mergulhado no líquido recebe deste líquido uma força. Na verdade, são várias forças cuja soma é essa aí, vertical e para cima, que é a força de empuxo. Vamos fazer umas observações a respeito da lei de Arquimedes e olhando para essa expressão matemática aí, né? Então, olha só. Primeiro, por que tem um Lzinho lá, mi do líquido? Porque o empuxo, ele depende da densidade do líquido. A densidade do líquido interfere na força de empuxo. Mas atenção, nada tem a ver o empuxo, ele não depende, ele independe da densidade do corpo. Então tem que tomar cuidado com isso, né? Quem manda, uma das coisas que determinam a força de empuxo, uma das grandezas é a densidade do líquido, por isso que tem um Lzinho ali. Mas o corpo, do que ele é feito e a sua densidade, em nada interfere na força de empuxo. Certo? O que mais? O empuxo também depende do volume de líquido que saiu do lugar. Aliás, vejam ali na expressão matemática, né? Ele é o empuxo diretamente proporcional ao volume de líquido que foi deslocado pelo objeto, certo? Mas cuidado, não importa para o empuxo, não interessa se o corpo ele é oco ou se ele é maciço. Isso não interfere no valor da força de empuxo. Importa qual o volume de líquido que ele tira do lugar. Sendo ele oco ou maciço, isso é indiferente, né? Vamos pensar numa situação bem simples aqui, ó, para a gente, quem sabe, tornar isso um pouquinho mais prático. Tu pega duas latinhas de refrigerante, por exemplo, né? Idênticas, certo? Iguaizinhas. E aí uma delas está lacrada com o líquido dentro, né? Tá fechadinha ali com o líquido dentro. A outra é idêntica, mas ela foi esvaziada. A gente colocou uma fita no buraco para não entrar líquido. Então podemos chamar essa aqui de oca e essa aqui de maciça, certo? Muito bem, são idênticas, tá? São iguaizinhas. Mergulhamos as duas na água e soltamos. Ao abandoná-las, é muito provável, muito possível que a maciça desça, se vá, né? Tem uma velocidade aí, ó, para baixo, e a oca ela suba, tem uma velocidade de tal forma que vai voltar para a superfície do líquido. E aí, imaginando essa situação, eu pergunto para vocês, qual é a que recebe mais empuxo? Qual é a lata que está recebendo uma força maior de empuxo? Analisando assim rapidamente, a maioria vai dizer que a oca recebe mais empuxo, afinal ela subiu, e a maciça menos desceu. Então acreditem no seguinte, o empuxo sobre a lata maciça e o empuxo sobre a latinha oca
e exatamente o mesmo empuxo, né? Por quê? Vamos lá então. Ambas estão dentro do mesmo líquido. Ambas estão no mesmo local, mesma aceleração de gravidade. E sendo as duas latas idênticas, o volume de líquido deslocado é o mesmo. Então, sendo esses três itens iguais, o empuxo é igual, o empuxo é o mesmo. E aí o pessoal fica um pouco bugado, mas como que uma sobe e outra desce? Pois então, o que é diferente é que a maciça ela tem um peso maior do que o empuxo que ela recebe, por isso que ela desce. E a oca tem um peso inferior ao empuxo. Mas vejam, o empuxo é independente se o objeto é oco ou se ele é maciço. Não importa, certo? O que importa são aqueles três itens ali, ó, densidade do líquido, aceleração de gravidade, volume de líquido deslocado. Por fim, o empuxo também não depende, ou seja, ele é independente da profundidade, desde que o objeto já esteja completamente, totalmente submerso. Não interessa se ele estiver submerso a 10 centímetros, 1 metro ou 100 metros, o empuxo nada tem a ver com a profundidade. Lembrando que a pressão sobre os pontos da superfície do objeto depende da profundidade, mas o empuxo não depende, tá? Muito bem, então aí está uma análise a respeito enfim, umas observações que não são tão óbvias ao olhar para essa fórmula do empuxo. Um navio, por exemplo, um barco, né, uma embarcação, é um famoso corpo flutuante. Então, o que é um corpo flutuante? Todo objeto que é colocado no líquido, ele vai ficar com uma parte do seu volume mergulhado e uma outra parte para fora do líquido. O famoso boiando, né, flutuando na superfície do líquido. Vamos começar aqui com uma demarcação de língua portuguesa que é importante, né? Essa parte do volume do objeto que está abaixo do nível do líquido é chamada de volume imerso, certo? Também pode se chamar volume submerso e também é usado o volume de líquido deslocado, essa que está abaixo do nível do líquido. O volume do corpo que está fora do líquido, acima do nível do líquido, esse tem o nome de volume emerso. Então só tomem cuidado com essas palavrinhas, né? Imerso dentro, emerso fora. Então, o corpo flutuante ele é constituído de colocado no líquido, fica flutuando, uma parte do seu volume dentro e outra parte fora do líquido. Que forças atuam sobre um corpo flutuante em que a gente vai tratá-lo, né, colocando aí um referencial, então, onde valem as leis de Newton, né, inercial grudado ao líquido, aí, por exemplo, ó, x eixo horizontal, y vertical. Eu vou ignorar o eixo x, tá, o que está acontecendo ao longo da horizontal, mas na vertical, um corpo flutuante, ele se acha em repouso, né? Ele se acha parado. E pelas leis de Newton, então, se na vertical ele está em repouso, significa que das duas forças atuantes, o puxão feito pela Terra sobre esse objeto, peso, e a força vertical e para cima feita pelo líquido, empuxo, essas duas forças devem se anular, devem se cancelar, né? Por isso que na vertical o objeto está em repouso. Então a gente vai partir disso. Cuidado com o seguinte, o peso é igual ao empuxo? Vetorialmente nunca, mas os módulos dessas duas forças são iguais. Então a escrita vetorial correta, né, seria que o peso como força somado à força de empuxo, a resultante é o vetor nulo. E isso então leva ao quê? Que essas duas forças têm o mesmo módulo, pois afinal, para se cancelarem, mesma direção vertical, sentidos contrários e mesmo módulo, certo? Muito bem. Então a gente pode daí fazer, assim, partindo disso, né, para todo o corpo flutuante, peso e empuxo têm o mesmo tamanho.
Então vamos abrir essa expressão. Olha só, o peso do corpo, massa dele, vezes a aceleração de gravidade. O empuxo, densidade do líquido, aceleração de gravidade, volume de líquido deslocado. Olhando aí, vocês já podem perceber que a aceleração de gravidade aparece dos dois lados da equação, então a gente pode dividir toda a equação por G, o que vai fazer o G desaparecer daí, né, matematicamente. A massa do corpo pode ser escrita assim: densidade do corpo vezes o volume do corpo. Então nós vamos fazer essa troca, né? Substituir a massa do corpo lá no seu lugar. Densidade do corpo vezes o volume do corpo é igual a densidade do líquido vezes o volume de líquido deslocado. Então, vale essa igualdade, que é o mesmo que dizer que o peso e o empuxo têm o mesmo tamanho, né? Existe uma fração curiosa aí, ó, quando a gente, então, coloca essa expressão da seguinte forma: o volume de líquido deslocado está para o volume do corpo. O que é isso? O volume de líquido deslocado está para o volume do corpo. O volume de líquido deslocado é o que está abaixo, né? E o que está abaixo do nível do líquido. E o volume do corpo é isso aqui, ó. É o volume total que esse objeto apresenta. Então, isso é conhecido, né, como fração mergulhada, fração submersa ou fração imersa do corpo. Essa é a razão. E aí vejam que o volume de líquido deslocado está para o do corpo, assim como a gente pode, então, deixar aí a igualdade. O volume do corpo, perdão, a densidade do corpo está para a densidade do líquido, certo? Então, é possível, vamos reescrever aqui, ó, para um corpo flutuante, a sua fração submersa, né? Sua fração submersa, que é o volume abaixo do líquido deslocado, pelo volume total, que é o volume do corpo, sempre vai ser igual à densidade do corpo pela densidade do líquido. A razão das densidades é exatamente a fração mergulhada. Por que é fácil de saber, por exemplo, que um pedaço de gelo flutuando na água doce, 90% do volume estão dentro da água? Ora, essa é bem fácil porque o gelo, a densidade do gelo, que é o corpo, é 0,9 gramas por centímetro cúbico. A densidade do líquido, que é a água no caso, é 1 grama por centímetro cúbico. Então, ao fazer essa razão, ó, isso é um exemplo, tá? Ao fazer a razão dos dois, densidade do corpo pela densidade do líquido, ou seja, 0,9 por 1, isso é igual a 0,9, que é o mesmo que 90%. Então, é muito fácil saber que um pedaço de gelo na água, 90% está mergulhado, exatamente porque essa é a razão das densidades dos dois, e isso é a própria fração mergulhada, a fração submersa. Certo, gente? Então, é o que vale para corpos flutuantes. Vamos fazer um exemplo, então? Ó, página 15, a questão P24, ela é exatamente sobre isso, e a gente pode, então, fazer esse exemplo aí. Uma questão que foi do vestibular da URGS. Uma esfera maciça e homogênea de massa específica. Então, aqui está a massa específica da esfera, 2,4 gramas por centímetro cúbico. Ó, palavra mágica, flutua, mantendo 20% do seu volume acima da superfície do líquido. Então, muito cuidado que se esse é o percentual de volume acima da superfície do líquido, isso significa o seguinte, que o volume emerso, que está para fora, é 20% do volume da esfera, que eu vou chamar de V, tá? Aí a pergunta da questão, então, qual é a pergunta da questão? A massa específica, ou seja, a densidade do líquido, certo? Do líquido. Muito bem. O líquido, pessoal, se a esfera está flutuando nesse líquido, a esfera tem que ser menos densa que o líquido. Como a densidade da esfera é de 2,4 gramas por centímetro cúbico,
Então, o líquido deve ter uma densidade maior do que isso. Portanto, o líquido não pode ter densidade 1,9 nem 2, só um valor superior à densidade da esfera, né? Então, a gente já fica apenas com 3 alternativas C, D e E, tá certo? Muito bem. Então, se o volume emerso, o que está fora do líquido, é 20% do volume do corpo, obviamente que o volume imerso, que é a mesma coisa que o volume de líquido deslocado, ele será o restante, 80% do volume da esfera. Ou, colocando isso numa escrita mais simples, né? 80%, 80 sobre 100, 0,8 do volume do corpo, tá certo? Então a gente sabe já que a fração submersa é 80%, é 0,8, né? 80%. E isso é igual à densidade do corpo que eu tenho pela densidade do líquido que eu quero. Então, isso tudo porque nós temos um corpo que flutua. E aí, tendo um corpo que flutua, a gente partiu de que o peso dele tem o mesmo valor do empuxo. O peso dele tendo o mesmo valor do empuxo, vale exatamente essa relação aí que a gente já deduziu anteriormente, né? Então, 0,8 vai ser a densidade da esfera, que é o corpo, 2,4 gramas por centímetro cúbico, sobre a densidade do líquido, que é o que a gente quer. Isolando aí a densidade do líquido, será igual a 2,4 sobre 0,8. 2,4 dividido por 0,8, isso resultará então 3 gramas por centímetro cúbico. Essa é a densidade desse líquido aí. Para que aconteça isso, resposta da letra D. Gurizada, vamos analisar agora, aí na página 6, né, a situação de corpos imersos ou submersos. Tu mergulha o objeto totalmente no líquido e abandona. O que pode acontecer? 3 possibilidades. Então vamos lá. Primeira delas, né? Abandona o objeto, solta, abandona o objeto dentro do líquido, solta, e depois de abandonado o corpo afunda, se vai para baixo. Então, uma pedra, quando tu mergulha ela na água e solta, né? É isso que vai acontecer. Ao soltar, então, o objeto ali, ele faz uma arrancada, ele acelera verticalmente para baixo. Por quê? Toda aceleração deve-se a uma força resultante, certo? E por que a gente tem uma força resultante? Porque a força que o líquido faz vertical e para cima no objeto, empuxo, ela nesse caso está perdendo, sendo menor que a força, a atração que a Terra faz sobre o corpo. Por isso, então, ele faz uma arrancada vertical e para baixo, certo? Então a gente pode partir exatamente dessa dinâmica das forças. O peso do corpo, nesse caso, ele tem um valor maior do que o empuxo que ele está recebendo. E aí agora a gente vai fazer uma dedução aqui, um desenvolvimento. O peso do corpo é a massa do corpo vezes a aceleração de gravidade, maior que o empuxo, que é densidade do líquido, G, volume de líquido deslocado. Vejam aí que o volume, a aceleração de gravidade, né, ela aparece dos dois lados da inequação, então ela pode ser simplificada. E nós podemos ainda trocar a massa do corpo por densidade do corpo vezes o volume do corpo. Densidade do corpo, volume do corpo. Isso é maior do que a densidade do líquido vezes o volume de líquido deslocado. Só que quando tu mergulha o objeto totalmente dentro do líquido, como é o caso aí, o volume do corpo e o volume de líquido que ele desloca, se está totalmente mergulhado, é o caso, o volume do corpo é o mesmo volume de líquido que ele desloca. E a gente pode fazer essa simplificação. E daí resta, então, né, sobrevive, aí chegamos à conclusão de que quando um objeto afunda, porque o seu peso é maior do que o empuxo que ele recebe, isso é o mesmo que dizer que a densidade do corpo
do qual ele é feito é maior que a densidade do líquido onde ele foi colocado. Então aí está deduzido por que um objeto mais denso do que o líquido onde ele é colocado, ele afunda. Ele afunda no líquido, exatamente porque ele pesa mais do que o empuxo que recebe, certo? E aí a gente consegue então chegar às outras conclusões usando do mesmo processo. Qual é o segundo caso? O segundo caso é quando tu mergulha o objeto totalmente no líquido, solta e ele não se mexe, fica em repouso, em equilíbrio estático, né? Por quê? Porque ao soltá-lo, né, ele não se mexe, aqui ó, fica paradinho, completamente mergulhado, não se movimenta, porque as duas forças que nele atuam se cancelam, se anulam, o empuxo que o líquido está exercendo e o puxão gravitacional da Terra sobre o corpo, o peso, nesse caso ambos têm o mesmo valor, né? As forças se cancelam, são iguais e, portanto, o módulo do peso do corpo é igualzinho ao módulo do empuxo. Por isso está totalmente mergulhado em equilíbrio. Dá para fazer uma dedução idêntica ao lado, né? Mas eu não vou fazer, só vai mudar o sinal ali do meio. Então, idem para o que já foi feito e chegaríamos a essa conclusão. Só acontece se a densidade do corpo for igual à densidade do líquido aonde ele foi colocado, certo? Por causa da água é bem difícil, né? Achar um objeto de densidade idêntica à água. E aí seria assim. Mas se encontrarmos um objeto cuja densidade é 1 grama por centímetro cúbico, é exatamente isso que vai se ter. E a terceira e última possibilidade, quando o objeto totalmente mergulhado, solto, ele vem de volta para a superfície do líquido, vai à tona, né? Vai à tona. Então, nesse caso, ele acelera, faz uma arrancada vertical e para cima. Ó, tem uma aceleração. Isso por quê? Porque agora a força de empuxo ela supera, ela é maior do que o peso desse objeto e por isso então resultante para cima e aceleração para cima. Então, partindo dessa desigualdade, que o peso do corpo é menor do que o empuxo que ele está recebendo, pode-se fazer uma dedução idêntica à primeira, tá? Não vou fazer também, mas é a mesma dedução, e chegaremos que a densidade do corpo ela é menor do que a densidade do líquido aonde ele foi colocado. Então, agora vocês têm aí uma justificativa, né? Uma justificativa de por que dá para comparar as densidades. Porque a comparação entre o peso e o empuxo resulta na mesma entre a densidade do corpo e a densidade do líquido aonde ele foi colocado. Quando nós estamos, por exemplo, tomando banho de piscina, com a água, por exemplo, aqui com o nível no pescoço, só a cabeça para o lado de fora, a gente percebe, por exemplo, que a força que o nosso pé está trocando com o fundo da piscina é bem menor, né? A normal lá que o fundo da piscina aplica sobre o nosso pé é bem menor do que quando a gente está fora d'água, certo? Então, é nítido que todos os corpos, e a gente nota isso com o nosso, parecem pesar menos dentro de um líquido que fora dele. Parecem, né? Isso tem que tomar cuidado. Na verdade, um corpo não mudou seu peso por estar dentro ou fora do líquido, mas que parece pesar menos, isso é verdade. Então, aí na página 6, olha só, peso aparente de um corpo. Essa é a situação que a gente vai avaliar agora, né? Então, o que é o peso aparente de um corpo? Bom, já está aí aparecendo no quadrinho, né? É o peso que um corpo aparenta ter, parece que é o peso que tem quando ele está imerso, todo ou em parte, total ou parcial, dentro de um líquido ou fluido, pode ser um gás também, certo? Então vamos lá, lembram desse aparelhinho aqui para medir força? Esse é o famoso dinamômetro, né? Vou botar entre aspas aqui só as iniciais para a gente lembrar. Quando tu prende um objeto a um dinamômetro e deixa ele paradinho preso ao dinamômetro,
a marcação que tu vai ter aqui, a leitura que tu vai fazer aqui no dinamômetro é exatamente o peso desse corpo, o puxão que a Terra está aplicando sobre ele, certo? Então a Terra está aplicando uma força e é exatamente essa força que o dinamômetro tem que fazer para sustentar o objeto e é isso que ele vai marcar, né? Vamos chamar de peso real ou peso de fato, né? Certo, pegamos essa configuração aqui, corpo preso ao dinamômetro, e mergulhamos o corpo dentro da água, né? E agora, quando tu olhar no mesmo dinamômetro, vejam só, a marcação agora vai ser menor que antes. O dinamômetro vai estar sofrendo menos agora. Essa marcação, essa leitura de agora é o peso aparente, é o que ele está parecendo pesar dentro do líquido. Mas a Terra, ela continua puxando, atraindo esse objeto com a mesma força. Por que, que o dinamômetro agora está marcando menos? Por que, que o dinamômetro agora está registrando um valor inferior? Aliás, esse registro, repetindo, é o valor chamado peso aparente, né? Porque agora o líquido está ajudando o dinamômetro a sustentar o objeto. O líquido está fazendo uma força ali, ó, de empuxo, ajudando o dinamômetro a sustentar o objeto. Então o dinamômetro não precisa fazer mais toda aquela força que fazia aqui nessa situação quando o objeto estava no ar, certo? E então é bem lógico de pensar que é fácil de chegar nessa leitura, né? Quanto é que é a leitura? Tá aí, ó. O peso aparente, que é o que marca o dinamômetro nesse momento, ele é o peso de fato, né? O peso real do objeto, subtraído da força de empuxo. Então é como vocês vão determinar no papel, fórmula, peso aparente é o peso real menos o empuxo, certo? E na prática, o peso aparente é essa marcação do dinamômetro com o objeto mergulhado no líquido aí. É isso que a gente precisa saber. Toda essa situação aí, todo esse desenvolver, né? Lembrando que só vale para se o objeto afundar no líquido, né? Só para quando o peso do corpo for superior ao empuxo que ele está recebendo, ou seja, um corpo cuja densidade é maior do que a do líquido. Senão, nada disso faz sentido, certo? Muito bem, pessoal. Então tem aí 2 exemplos que a gente vai fazer de questões. Esse aí é o conceitual a respeito da força de empuxo. E aí agora a gente vai resolver então mais 2 questões aí como exemplo de aplicação dessas coisas. Vamos lá então, página 18 da apostila, e vamos dar uma olhadinha na P41, foi questão da prova da URGS de 2020, está certo? Então, vamos a ela. Na preparação para executarem tarefas na Lua, onde o módulo da aceleração da gravidade é cerca de 1/6 do módulo da aceleração da gravidade na Terra, então podemos dizer já que a gravidade na Lua, ela é 1/6 da gravidade, da aceleração da gravidade aqui na Terra. Tá? Astronautas em trajes especiais praticam totalmente submerso em uma piscina num centro de treinamento. Como um astronauta com o traje espacial tem peso de módulo P na Terra, qual deve ser o módulo da força de empuxo? Então essa é a pergunta, qual é o valor do empuxo para que o seu peso aparente, olha só, para que o peso aparente na água seja igual ao que ele vai pesar na Lua, né? Parece complicado, mas é muito mais uma questão de interpretação aí, né? Então, se a aceleração da gravidade na Lua ela é 1/6 da aceleração da gravidade na Terra, então vamos lembrar que peso de um corpo é a massa desse corpo vezes a aceleração de gravidade. A massa do astronauta daqui para a Lua, da Terra para a Lua, não vai se modificar, mas a aceleração da gravidade vai, por isso que lá ele vai pesar diferente. E se o peso e a aceleração da gravidade são diretamente proporcionais, e são, se a gravidade da
a aceleração da gravidade na Lua é 1/6 da na Terra, o peso que alguém vai ter na Lua será exatamente 1/6 do peso que esse cara tem na Terra. Né? Então, um astronauta aqui na Terra tem um peso, P, né? Até podemos dizer ali que é 1/6 de P, porque ele chamou de P o peso na Terra, né? Então, usando aí a própria literal da questão. Então, o peso que ele vai ter na Lua, 1/6 do peso na Terra. Mas o que tu quer saber? Tu quer saber qual é o empuxo, ele mergulhado numa piscina, né? Esse astronauta aqui na Terra, mergulhado numa piscina, queremos que o seu peso aparente, então ele mergulhado ali na piscina, né? Que o peso aparente seja igual ao peso na Lua. Então ele está recebendo um empuxo e ele tem um peso P aqui na Terra, né? E aí dentro da água ele terá um peso aparente que é a diferença entre o peso e o empuxo. Mas o que se quer é que o peso aparente na piscina, aí, mergulhado na piscina aqui na Terra, seja igual ao peso na Lua. Qual é o peso na Lua? O peso na Lua é 1/6 do peso na Terra. 1/6 do peso na Terra, peso aparente, é o peso na Terra menos empuxo. Então, ao resolver isso aí, o empuxo, que é a pergunta, deverá ser, né, o peso na Terra menos 1/6 do peso na Terra. Portanto, a força de empuxo que a água da piscina deve exercer deverá ser um valor menos 1/6 desse valor, 5/6 desse mesmo valor, e aí está a resposta correta da questão letra E. Certo? Então, uma questão aí da prova de 2020 da URGS, uma boa questão, nem tão difícil assim, mas muito de interpretação, certo? Uma outra que a gente também vai resolver, também na página 18, é a questão P44, que foi agora do vestibular 24 da URGS, né? De um ano atrás aí aproximadamente. Então, simbora. O peso de uma pedra no ar, medido com um dinamômetro, é 50 newtons. Então, subentende que esse é o peso de fato. Quando a pedra está totalmente mergulhada na água, o dinamômetro indica 30 newtons. Olha só, então agora com ela totalmente mergulhada, a gente tem a indicação de 30 newtons. Vocês já podem daí tirar o seguinte, pessoal, que o peso dessa pedra é 50 newtons e mergulhada toda dentro da água, ela parece pesar 30. O seu peso aparente é 30 newtons. Então, vamos seguir aí, ó. Perguntas da questão. Considerando o módulo da gravidade aqui na Terra 10 metros por segundo ao quadrado, qual é, e que a massa específica, a densidade da água é 1000 kg por metro cúbico, qual é o volume e a massa específica da pedra. O volume da pedra e a massa específica da pedra. Né? Muito bem, então, né, ao trabalho. Com o peso real e o peso aparente, a gente já pode achar o empuxo, pois o peso aparente é o peso real menos o empuxo. Então, o peso aparente 30 newtons, o peso real 50 newtons, e obviamente que a solução dessa equação é que o empuxo que o objeto recebe vale 20 newtons. No que vai nos ajudar isso? A achar o volume do objeto. Por quê? Porque a pedra estando totalmente mergulhada, né, e ela está, o volume de líquido que ela desloca é o próprio volume do corpo. E essa é a primeira pergunta da questão. Então, o empuxo valendo 20 newtons, ó, o empuxo é a densidade do líquido, aceleração de gravidade, volume de líquido deslocado. Isso vale 20 newtons. E nesse caso, o volume de líquido deslocado e o do corpo são iguais. Então, a gente está procurando, a primeira pergunta da questão, é exatamente isso aqui. Ó. Isso é igual agora ao volume do corpo, o de líquido que é deslocado. Então, vamos fazer as devidas substituições aí, né? A densidade do líquido, 1000 kg por metro cúbico.
a aceleração de gravidade local 10 metros por segundo ao quadrado. E o volume de líquido deslocado a gente vai encontrar. Isso é igual a 20 newtons. Então, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, isso é newton. Simplifica com aquele newton lá e a resposta vai sobrar em metros cúbicos, certo? Então, o volume de líquido deslocado será igual a 20 sobre 10 na 3 vezes 10 sobre 10 na 4 em metros cúbicos. Isso vai ser o mesmo que 20 sobre 10 na 4, né? Então, resultado, esse trabalho eu vou deixar para vocês. Isso é a mesma coisa que 2 sobre 10 na 3, que é a mesma coisa que 2 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos. Ó, quem não lembra das relações de unidades de volume, né? 1 metro cúbico é o mesmo que 1000 litros. E cada litro é o mesmo que 1 decímetro cúbico. Então, 1 metro cúbico são 1000 decímetros cúbicos. Também se pode dizer isso. Então, 2 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos, isso é a mesma coisa que 2, cada 10 na menos 3 metros cúbicos é 1 litro ou 1 decímetro cúbico. Então, o mesmo que 2 decímetros cúbicos, e aí está o volume de líquido deslocado e o volume do objeto. Só temos as respostas D e E que estão de acordo com isso. E agora a segunda pergunta, qual é a massa específica da pedra? Olha só, se essa pedra pesa 50 newtons, aqui na Terra ela tem uma massa de 5 quilogramas, né? Peso mg. E aí a densidade da pedra, que é o corpo, vai ser a massa da pedra pelo volume da pedra. A massa da pedra, acabamos de conversar, 5 quilogramas. E o volume? O volume, 2 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos. Por que eu usei metros cúbicos? Porque as respostas dão a densidade da pedra em quilograma por metro cúbico. Então, a densidade da pedra, que é o corpo, vai ser 5 sobre 2, 2,5. 1 sobre 10 na menos 3, 10 na 3 quilogramas por metro cúbico. Então, aí está um exemplo de uma questão bem tradicional de empuxo, né? 2 decímetros cúbicos de volume e 2,5 vezes 1000 kg por metro cúbico, fechamos com a resposta da letra E. Certo, gurizada? Então, espero que tenham aproveitado, acompanhado, né? Qualquer coisa podem, então, retomar o vídeo aí. E aí a gente tem os principais conceitos associados ao empuxo e exemplos bem tradicionais de questões aí que podem, né? Enfim, o tema pode aparecer aí numa das questões da prova do vestibular da UFSM. Certo? Então, bom proveito e um ótimo 2025 e um ótimo vestibular IPS para vocês. Certo, galera?